Deus abençoe, irmãos. Bom dia a todos. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos, junto com a vossa família, com cada um de vocês, para mais um programa Café com Pastor. Que Deus abençoe o seu sábado, que você tenha um dia agradável na presença de Deus. E vamos trazer uma meditação em torno da palavra. Hoje, sábado, os irmãos há uma frente que, se Deus quiser, estará trabalhando hoje ali no projeto também. Os irmãos estão comprometidos com esse encontro em novembro, encontro regional de igrejas, que vai ser agora em novembro, terceiro final de semana de novembro, aqui em Campo Grande. E os irmãos estão numa contagem regressiva. Deus abençoe os irmãos que estão trabalhando no projeto nesta manhã de sábado. Gostaria de tomar uma leitura, está em São Mateus, capítulo 5, versículo 40. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Parecem palavras tão simples, as palavras de nosso Senhor Jesus, mas são palavras carregadas de um poder muito grande, de uma responsabilidade para nós que a ouvimos, muito grande. A simplicidade com que Jesus ensinava essas coisas, mas isso não tira a grandeza, a peculiaridade desta palavra. Porque ninguém consegue viver isso aqui se não ter um verdadeiro desprendimento dentro de si com relação a tudo que está ao seu redor. A não permitir que as circunstâncias te diminuam, que as enfermidades, lutas, como disse Jesus aqui, se alguém te tirar a capa, ele te dá também a túnica. Na verdade, poucas pessoas em sã consciência fariam isso. A pessoa quer segurar a sua capa, não dá também a túnica. Mas o Senhor Jesus fala de uma fé mais elevada, fala de um patamar mais alto, de alguém que realmente está crendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, as crises, as adversidades, as perdas. Eu recebi um pedido de oração essa semana de um irmão de um outro estado que comunicou conosco de uma chuva de granizo que destruiu muitas coisas na sua propriedade. E eu dei uma palavra para ele dizendo assim: irmão, estaremos orando por vocês, por sua família, mas tenha certeza de que Deus te dará a condição de recuperar tudo que foi perdido. Porque Deus é fiel. O fato de sermos um cristão não nos isenta de lutas, de batalhas, das adversidades que nós enfrentamos. Então veja, e muitas vezes essas coisas, elas tiram a alegria ou a autoestima das pessoas. Jesus disse: se alguém te obrigar a ir 1 milha com ele, vai 2. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Então não é alguém que é relapso com suas coisas, mas é alguém que
que está confiando no Senhor, que há um Deus que supre as nossas necessidades, que nos ajuda, que nos abençoa. Amém? Veja, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você só consegue amar aqueles que te aborrecem realmente se o teu estado de espírito estiver elevado, se você estiver cheio com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é um estimulador na sua vida. Ele coloca você em uma autoestima constantemente. E você crê que mesmo em meio às adversidades, aquilo que Deus colocou na sua mão é o suficiente para você vencer. Por exemplo, você não se diminui ou fica todo complexado porque Deus não te permitiu ser talvez um médico ou um engenheiro ou um piloto de avião ou alguém muito importante que tenha uma profissão ou um grande empresário que tenha algo muito importante e esteja sobre muitas pessoas. Você não se sente diminuído porque Deus te fez como você é. O irmão Branham, o profeta de Deus para esta era, ele diz na mensagem Som Incerto que Davi, ele foi enfrentar o inimigo com aquilo que ele tinha nas mãos. E Deus abençoou aquilo que ele tinha nas mãos. Não deu a Davi ou superpoderes, ou uma máquina, ou uma arma destrutiva. Não. O que ele tinha? Ele tinha a funda, ele tinha a pedrinha e ele tinha coragem e fé. Deus pegou essas coisas e abençoou Davi, lhe dando uma vitória que até hoje é lembrada por todo o povo de Israel. Quando Davi pôs o gigante filisteu no chão, quando este, por 40 dias, desafiava o povo de Deus. Né? Então veja, Davi o tinha o quê? Esse poder escondido, que pode pegar coisas simples e torná-los coisas importantes, coisas grandes, coisas especiais. Não é precisar de coisas grandes e chamado assim especiais, né? Mas é você pegar o pouco que Deus te deu, aquilo que você tem em suas mãos, aquilo que você dispõe e colocar isso a serviço do Senhor. No dia do grande milagre da multiplicação, quando Jesus alimentou 4.000 pessoas no final de uma campanha, de um culto, alguém teve que pegar o que tinha. Era 5 pães e 2 peixinhos. Mas nas mãos do Senhor Jesus, isso tornou-se uma fartura, uma bênção. A prosperidade estava ali. Mas antes que isso acontecesse, alguém se dispôs a dar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Compreende? Então veja, ouça isso nessa manhã. Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra de Davi. Não foi a pedra que ele tinha em sua funda que matou Golias. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que o mataram. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda. Foi aquela bênção que estava sobre Davi, sobre aquilo que ele tinha para colocar nas mãos do Senhor. Vê? Pegue aquilo que você tem. Você tem um pouquinho de saúde? Deus coloque ela nas mãos do Senhor. Você tem um pouquinho de fé? Coloque essa fé nas mãos do Senhor Jesus. Você tem coragem? Coloque essa coragem nas mãos do Senhor Jesus. Amém? O seu casamento, a sua casa, o seu lar, a sua saúde, o seu trabalho. Coloque isso nas mãos do Senhor Jesus. E Ele abençoará isso. Sansão. Não era Sansão. Era o poder escondido dentro dele. Não é alguma palavra mágica, não é o esfregar
esfregar um pé de coelho, né? Uma superstição, né? Um amuleto ou uma coisa que supostamente dará sorte. Não, não se trata disso. Não é esfregar um pé de coelho de trás do seu ouvido ou cuspir numa ferradura de cavalo e lançá-la. Não é isso que faz a mágica. Não é isso que faz um homem viver uma vida diferente. Não mais do que se unir a uma igreja ou colocar seu nome num livro ou ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através do novo nascimento, lhe dá o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida. O que o faz é o que ele é. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele. Ó, que coisa! O leão ia atacá-lo. Veja, um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos. 7 pequenos cachos, efeminados, o profeta chega a dizer, caído no ombro dele. Era um fraco, ele era um nanico, como todo homem é sem Deus. Sim, porém subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele e ele agarrou o leão e o matou como se fosse um pequeno cordeiro. Aí está. O cristão não se vinga, o cristão não discute, o cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele, manifesta-se nessa hora. Amém? É as palavras que o Senhor Jesus disse. É o irmão Brana falando aqui, na mensagem O Som Incerto, parágrafo 125, 126. Veja, então é aquilo que você tem na mão, é aquilo que você dispõe. Coloque-o diante do Senhor, com sinceridade de coração. Deus responderá a sua oração. Na hora certa, Ele entra com socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, por isso Jesus podia dizer com propriedade, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então veja, essa confiança que nada nós perdemos, tudo que é teu, Deus guardará, cuidará daquilo que é teu. Amém? Que Deus te abençoe e que nesta manhã o teu coração possa estar encorajado e fortalecido na fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Deus abençoe.